Hoje percebo, constato e observo o quanto as pessoas estão presas a condicionamentos, a tradições, a crendices, a religiosidades, né? Então as pessoas ficam ali, a rituais, né? Vamos dizer assim, né? Então elas ficam ali presas aqueles costumes antigos, aquelas tradições, vão seguindo, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, frequentando os mesmos lugares, um lugar e outro, um lugar e outro. Vão se acostumando, né? E vão se acostumando tanto, né? No fala, até no falar, né? Na mentalidade, com certeza, no seu pensar, é daquele jeito, é daquela forma, não querem ser mudadas, transformadas, né? Tem aquela mentalidade, vamos dizer assim, dar um exemplo, né? Aquele costume de frequentar religiões, de ser batizado, de fazer tais coisas e tais coisas lá nas tais religiões, elas vão se acostumando, né? Porque é uma tradição, tem que fazer isso, é o certo, né? Outro também é pedir em nome de Jesus, né? Para que tudo aconteça, para que tudo mude. Ou se não, basta eu levantar a mão ali em determinado lugar e dizer eu aceito Jesus, né? Confesso meus pecados e tá tudo bem, tá tudo resolvido, né? Agora eu só tenho que frequentar os tais lugares e com certeza eu estou salvo, né? Então as pessoas vão levando por esses lados. Elas falam só de lábios, mas o coração delas está longe das verdades, longe do que realmente é fé, do que realmente é crer, do que realmente é conhecimento de Deus, com entendimento, né? Então é uma fé morta, uma fé sem obras, verdadeiramente. Estão aí enraizadas, suas mentes cauterizadas nesses ensinos, né? E não mudam, né? Não mudam, né? Muitos despertam, né? Mas às vezes despertam, mas não verdadeiramente para as verdades, né? Desperta até sair de determinados lugares, mas a gente tem que buscar o quê? O conhecimento, o entendimento, a fé com obras, que é esse assentar à direita de Deus, do poder. Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos. Isso tudo aí que está enraizado em vossas mentes, as crendices, as religiosidades, os padrões, as tradições. Então as pessoas ficam indo numa falsa devoção. Ai, porque eu creio em Deus, eu amo Deus, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus. Outra coisa que eu aceito para lá, tais coisas eu aceito ali, eu sigo aquilo ali, outro segue aquela tais coisas aí. Cada um, eu tenho a minha religião, ou eu tenho a minha, ou tem a outra. E as pessoas ficam aí, em torno disso, perdidas, né? Sendo conduzidas por cegos. Está dizendo que se um segue a outro, ambos cairão na cova. Então nós temos que despertar para as verdades. Conhecereis a verdade. A verdade que eu devo conhecer é quando eu entro ali no aposento. Eu tenho que entrar no aposento, que é esse meditar das Escrituras, que é o seu bem-aventurado Salmo 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É nesse religar, nessa conexão, nessa verdadeira religião, juntamente a meu Deus. Eu tornar para o meu Deus, para que Ele torne para mim, para que eu saia desses enganos, dessas crendices, não seja mais conduzida por cegos, né? Ou seja, conduzida pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha, né? Ser conduzido pela verdade, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu justo viverá pela fé. O que significa isso? Meu justo viverá pela fé. Ele viverá por esse conhecer com saber, por esse conhecer e depois entender o que conheceu. Por essa fé com obras, que é esse caminhar, que é esse trilhar do caminho do justo. Se o justo de Deus vai viver pela fé, então ele vai viver por esse crescimento, por esse aperfeiçoamento de Deus dele, conforme a gente busca o reino e sua justiça, para que as demais coisas sejam nos acrescentadas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas vão serão acrescentadas. Eu entro no aposento, meu pai está lá no secreto. Tu, quando orares, entra no teu aposento, teu pai está lá no secreto e te vê, te recompensará publicamente. Então ele vai é como se eu estivesse ali clamando, clame a mim, e eu anunciar-te coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, quando eu entro no aposento, começo a entrar nesse conhecimento das escrituras, porque ele é o verbo, ele é a palavra, né? No princípio era o verbo era Deus, né? O verbo estava com Deus ali no princípio, veio para os seus, né?
E depois a gente vai encarnando as escrituras, a gente vai encarnando o Velho Testamento, a gente vai encarnando o Velho Testamento, depois a gente vai encarnando o Novo Testamento. Nesse nascer de novo para ver o reino de Deus, nesse adentrar do reino de Deus, né? Da água e do Espírito, do Velho e do Novo Testamento. Honrará teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa. Aí a gente vai chegando nesse conhecimento, não ficamos mais com falsas devoções, com religiosidades, com padrões, com tradições. Nós vamos passando por essa transformação de nossas mentes, por esse renovar de nosso entendimento, prestando a Deus o culto que Ele quer que a gente preste para Ele, o culto racional, para que a gente conheça a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que prestar esse culto racional aqui aos nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável. Então essa é a verdade, né? Nós temos que aceitar as verdades de Deus, sair das falsas devoções, das crendices, dos padrões, das tradições, das religiosidades e conhecer essa verdade que liberta, que a gente entrar no aposento, saber o que está lá, né? Meu pai está lá no aposento, no secreto, e te vê, te recompensa publicamente, mas é nesse trilhar do caminho do justo, né? Eu tenho que trilhar esse caminho da fé, porque a fé, né, é o firme fundamento. Então eu tenho que estar nesse firme fundamento, que é a fé, que é as escrituras. Por isso que diz, a tua fé te curou, tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando eu tocar na orla de Jesus, quando né, eu adentrar ali no aposento, no Velho e Novo Testamento, honrando meu pai e minha mãe, né, eu vou trilhar o caminho do justo. Eu vou encarnando o verbo, e ele vai crescendo em graça e sabedoria em mim, o menino Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Graças Leithiver Oikniv Morgvarni.